Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer enorme estar com você mais uma vez. E nesse mês de maio nós estamos falando de família. A minha família no altar de Deus. E é o desejo, eu acredito, de todo pai, de toda mãe, de todo filho, ver a sua família no altar de Deus. Então é necessário que nós lutemos pela nossa família, para que ela esteja no altar do nosso Deus, no altar do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre filhos. Criar filhos vitoriosos, filhos vencedores. Você está preocupado em criar filhos para ser felizes ou criar filhos para ser vencedores? Porque são duas coisas diferentes. Tem pais que querem criar filhos felizes, e aí ele faz tudo o que o filho quer, dá tudo o que o filho pede, e aí ele não está criando filho para ser um vencedor. Ele está criando um filho, na verdade, que vai viver uma vida derrotada nesse mundo. Então, eu vou te dar alguns conselhos para que você possa criar filhos vencedores, filhos vitoriosos neste mundo. Porque esse mundo, queridos, ele não é um parquinho de diversão. Esse mundo é de luta, esse mundo é de dificuldades. E se nós não ensinarmos os nossos filhos a fórmula de viver uma vida vitoriosa, eles vão achar que o mundo tem por obrigação de dar a eles o que eles querem. Em vez de lutar por aquilo que eles querem, eles vão achar que o mundo precisa de dar a eles aquilo que eles querem, porque aprenderam em casa a ter tudo o que sempre quiseram. Então, eu quero trazer à memória o texto da palavra do Senhor em Salmo 127, verso 4 e 5 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como filhos, como flechas na mão de um homem guerreiro, assim são os filhos. Ou seja, um homem guerreiro, ele dá destino à flecha. Ele a puxa com força e dá direção, dá alvo. Você tem dado direção aos seus filhos? Você tem sentado com os seus filhos e falado com eles como é a vida lá fora? Como é a dificuldade da vida? Que eles nem sempre terão você para poder ajudar, proteger. Então, você precisa de criar os filhos para que eles possam viver a vida de maneira vitoriosa. A natureza nos ensina isso. Veja, por exemplo, a águia. A águia, quando prepara o seu ninho, ela, quando chega no momento dos filhos sair do ninho, se eles não saem, ela empurra eles do ninho. Mas primeiro ela os ensina a voar. Ela derruba o seu filhote do ninho. E quando ele vai caindo ali, batendo asas, ela dá um voo rasante por baixo do filho e o toma nas suas costas e leva de novo para o ninho. Depois que passou o susto, ela derruba ele de novo do ninho e ele bate as asas ali, vai caindo e de novo ela voa um voo rasante e toma o filhote de novo e leva para o ninho, e vai fazendo isso até que o filhote aprenda a voar. E depois que o filhote aprende a voar e ela o derruba do ninho, ele não volta mais para o ninho, porque agora ele aprendeu
a voar. E agora ele vai aprender a sobreviver lá fora. E então é assim, porque ela não criou filhos para viver para sempre no ninho. Parece que tem pais que ele quer que o filho fique para sempre no ninho. Ele quer que o filho fique para sempre debaixo ali das suas asas. Está errado. Um dia você vai partir desse mundo. E aí, como o seu filho vai sobreviver? Você não ensinou ele a trabalhar. Você não ensinou a ele uma profissão. Você não preparou ele para as dificuldades que o mundo lá fora vai oferecer a ele. E aí, o seu filho vai ser o que da vida? Vai fazer o que da vida? Então você precisa de ensinar o seu filho a ser um vencedor, a ser um vitorioso. Então, crie filhos para serem vitoriosos e não para ser felizes. Porque sendo vitorioso, com certeza, ele vai ser feliz. Então comece aí, anote isso. Filho precisa de limite. Desde novo, você tem que ensinar aos seus filhos os limites. Meu filho, isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. Então ensina limite. Filho, se você fizer isso, papai vai te disciplinar. E não só fala, discipline, coloque de castigo, né? Porque foi assim que nós crescemos. E assim que nós aprendemos a ser vitoriosos na vida. Então coloque limites para os seus filhos. Tem horário de chegar em casa? Tem, tal hora. E tal hora você vai estar aqui. Então, ensine o filho desde novo a fazer alguma coisa dentro de casa. Ensina o filho a fazer algumas tarefas, ajudar em alguma coisa, para ele aprender que a vida não é só diversão, que é necessário fazer coisas, né? Então, para que o seu filho seja alguém responsável na vida, dê alguma responsabilidade para ele, para que ele possa aprender a ter responsabilidade com as coisas. Pais devem ser amigos. Você, pai, deve ser o melhor amigo que o seu filho deve ter. Sim, o pai precisa ser o melhor amigo do filho, mas ensina o filho a não confundir a amizade, né, com a paternidade. Ensina, filho, olha, eu quero ser o seu amigo, mas primeiro eu sou o seu pai. E como pai, você tem que me respeitar como pai. Porque muitos filhos, o pai é meu amigo, meu amiguinho, e aí o filho não respeita o pai. Quantos filhos, né? E aí, velho? E aí, velho? Né? Ou seja, não está ensinando o filho a te respeitar. Não, eu não sou o velho, eu sou o teu pai e exijo que você me respeite. O respeito é uma exigência. Exija a obediência. Exija que o seu filho te obedeça. Obedecer não é uma opção do filho, mas é uma exigência. Olha, meu filho, você vai me obedecer. Enquanto você estiver morando aqui nesta casa, comendo a comida que eu coloco aqui, usufruindo da minha água, da minha luz e desta casa, você vai me obedecer. Então aprenda o seu filho a ser obediente. Sabe por quê? Porque a vida exige isso. No dia que ele tiver um trabalho, ele vai ter que obedecer o superior dele. Ele vai ter que obedecer o patrão dele. Mas ele tem que aprender obediência onde? Em casa, com os pais. Muitos filhos se dão mal lá fora, no mundo. Entra numa empresa e não sabe obedecer o seu chefe, não sabe obedecer ao seu patrão. Por quê? Porque em casa ele sempre fez o que ele quis. Chegava em casa na hora que queria. Aí ele não tem. Ele vai chegar sempre atrasado no trabalho e acha que vai poder sair na hora que quiser, porque ele não aprendeu em casa
os limites. Então ensine em casa o filho a obediência, os limites, imponha limites aos seus filhos em casa. Ensine ao seu filho o respeito. Por quê? Porque ele vai aprender depois a respeitar o seu superior na empresa. Ele vai aprender a respeitar o seu patrão. Ainda que o seu patrão seja um amigo, ele vai separar a amizade da liderança que o patrão exerce sobre ele, porque ele aprendeu isso em casa. Não seja um pai super protetor, que quer proteger o filho a todo custo, não é? Muitas vezes o filho erra, e o pai vai lá para poder tirar satisfação com o outro, sendo que o filho estava errado. Vai lá brigar com o professor porque o filho tirou nota baixa. Não, tem que ensinar o seu filho a estudar. Tem que ensinar o seu filho para tirar nota boa. Ele tem que estudar e não brigar com o professor. Ah, o filho ficou reprovado? Vai lá brigar com o diretor? Vai lá brigar com o professor porque reprovou o seu filho? Não. Professor, ele não reprova o seu filho. Foi o seu filho quem se reprovou porque não estudou, porque não levou a sério os estudos. Então, não seja um pai super protetor. Ensina o seu filho que as coisas são conquistadas. A nota no colégio, ela é conquistada com estudo. As coisas lá fora são uma conquista do esforço deles, do trabalho deles, do desempenho deles. Então não seja um pai super protetor. E seja você o exemplo para os seus filhos. Por exemplo, quer que o seu filho seja verdadeiro? Então você não vai mentir aos seus filhos. Não minta aos seus filhos. Não minta diante dos seus filhos. Não pede o filho para poder mentir para você. Porque senão o filho vai aprender a ser... vai aprender com você a ser um enganador, a ser um mentiroso. Você já viu aquela questão que alguém chama, grita e o pai logo já conhece e fala assim: vai lá e fala que eu não estou em casa. Vai lá e fala que eu não estou em casa. Ou seja, ele está ensinando o filho a mentir. Aí então o filho acha depois que ele pode mentir para o pai. Por quê? Porque o pai é que ensinou o filho a mentir. Então, ensina o seu filho a ser verdadeiro. Ensina o seu filho a assumir os seus erros. Né? Assim, meu filho, olha, se você errar, assuma o seu erro. Diga que você errou e que você está arrependido. Ensina isso aos seus filhos. Ensine a ser verdadeiro e assumir as responsabilidades daquilo que eles fazem. Então, os pais precisam de ensinar os seus filhos. Sobretudo, ensina o seu filho a ser obediente, porque é necessário, a vida vai exigir isso dele. Então exija a obediência. Ser obediente não é uma escolha que o filho vai ter, não. Enquanto você estiver dentro desta casa, você vai me obedecer. Ainda que o filho faça constrangido, mas ele vai te agradecer depois. Então, quem vai determinar se o seu filho vai ser um filho vencedor na vida é você, pai. Olha, quantos filhos estão dando tanto desgosto para os pais, porque os pais estão errando na hora de ensinar os filhos. Não estão sendo o exemplo que os filhos precisam. Por exemplo, um pai que fuma e que bebe. No dia que descobrir que o filho está bebendo e está fumando, o que ele pode falar com o filho? Não pode falar nada, porque o filho está aprendendo com quem? Está aprendendo com o pai. Então, se o filho falar uma mentira para você, como você vai repreender ele se ele vê você mentindo no dia a dia? Então você precisa de ser um exemplo para os seus filhos, exemplo de honestidade. Seu filho tem que saber que você é honesto, e aí ele vai ser honesto também. E sobre todos os conselhos que eu dou, ensina o seu filho o caminho
da casa de Deus. Ensina o seu filho a orar. Ore com o seu filho. Leia a Bíblia com o seu filho, né? Principalmente os filhos ainda, mas as crianças. Junta ali os seus filhos, lê a Bíblia com eles, conta a história da Bíblia, fala do amor de Jesus, fala da graça de Deus, fala do amor de Deus. Ore com seus filhos e ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Eu oro pelos meus filhos todos os dias, desde o dia em que eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida. Eu comecei a orar pelo meu filho, antes mesmo deles nascerem. Eu oro por eles, e acredito que não teve um dia dessa vida que eu não orei pelos meus filhos. Então ore pelos seus filhos, ore, porque eles vão ser vitoriosos, eles vão ser vencedores. Faça isso, querido, faça isso, porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É verdade, Deus vai fazer a parte dele, vai, mas você também tem que fazer a sua parte. Seja exemplo na vida dos seus filhos e ensine os seus filhos. Imponha os limites, exija a obediência e não seja apenas o amiguinho dos seus filhos. Seja um pai firme quando tiver que ser firme. E assim você vai ver que os seus filhos vão ser vitoriosos neste mundo. Eles vão aprender que o mundo não é um parquinho de diversão, que o mundo não é fácil, é difícil, mas que dá para vencer sim, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu sei que tem muitos pais que estão passando muitas lutas, ó Pai, com seus filhos. Meu Deus, ajuda esses pais a entender a palavra do Senhor, meu Deus. Muitos pais erraram na hora de criar os filhos, não oraram com seus filhos, não ensinaram a palavra de Deus aos seus filhos, não impuseram um limite aos seus filhos, não ensinaram, não exigiram a obediência dos seus filhos. E agora, Pai, está colhendo frutos difíceis, Pai. Mas ainda, talvez não seja tarde, que esses pais possam dobrar o joelho no chão, possa decidir que a partir de hoje, eles vão orar pelos filhos todos os dias da vida deles, ó Pai. Eles vão orar pelos seus filhos, porque o Senhor é poderoso para mudar essa história, para transformar essa história, Pai, para que essa história ainda tenha um final feliz. Deus poderoso, abra os olhos, ó Pai, desses filhos, meu Deus querido, porque eles entendam, meu Deus querido, que eles precisam honrar os seus pais, mas que os pais também precisam assumir responsabilidades diante dos filhos. Ó Deus poderoso, ajuda esse pai a ter sabedoria, Pai, em como tratar os seus filhos. Sim, meu Deus querido, para que crie filhos, não para ser felizes neste mundo, mas para ser vitoriosos nesta vida. Sim, meu Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus querido, transforma o coração deste filho que está rebelde, transforma o coração deste filho que está desobediente. Ó Deus poderoso, faz uma obra de libertação, meu Pai querido, na vida desse filho que está, meu Deus, nos vícios, que está nas drogas. Deus poderoso, toca o coração desse filho, meu Pai. Transforma, Senhor, o coração dele, meu Deus querido, porque o Senhor é poderoso, meu Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Visita esse filho, meu Deus querido, lá onde ele estiver. Tira a venda que o inimigo colocou nos olhos dele, Pai. Tira as escamas que o adversário colocou nos olhos dele, meu Deus querido. Liberta das amarras, das correntes, meu Deus querido, do pecado, do mundo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Pai,
Pai, ore pelos seus filhos, ore incansavelmente por eles, para que o Senhor visite eles lá onde eles estiverem, para que o Senhor guarde a vida deles, para que o Senhor transforme o coração deles. Ore cada dia pela vida deles e seja o exemplo para os seus filhos. Se até hoje você não foi o exemplo, comece a ser de agora para frente. Abraça os seus filhos, diga aos seus filhos que você os ama e diga: filho, eu estou orando por você, eu estou orando pela sua vida. Faça isso. Talvez ainda não seja tarde. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça e que dê paz, e faça uma grande obra na sua casa, na sua família. E olha, compartilhe esta mensagem e deixa aí o seu gostei, o seu joinha aí, tá bom? Isso vai ajudar a que o programa seja, que o nosso canal seja impulsionado para que outras pessoas possam ouvir. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa, se o Senhor assim nos permitir.